Então você olha aquele rapper agora que eu esqueci o nome dele, que é muito antissemita, e ele botou no Super Bowl, aquele negócio que cada segundo é $1 milhão naqueles telões do Super Bowl, ele botou aquela nova camisa dele, que era uma camisa com uma suástica. Porque o cara tem muita raiva, eu esqueci o nome dele. Não sei. O cara tá famoso por isso, ele tem muita raiva de judeu. Então, e o Twitter inicialmente falou, eu não posso tirar, liberdade de expressão. Mas você vê, caramba, é muito duro, é um ódio muito profundo. Então o judeu, ele é meio Flamengo. Você ama ou você odeia. Eu vejo pouca gente no meio termo. Ou é porque que vocês fizeram isso com Jesus, que é a pergunta que eu escuto assim uma vez por semana. Por que vocês fizeram isso? Por quê? Por que não deixou em paz? Ou o outro lado. Eu sou evangélico, eu amo, vocês são um povo muito especial. Tem essa dualidade extrema com o judeu. E por que tem isso há milênios? Mas eu poderia... Exatamente essa pergunta, e quando você foi me contando os valores e os princípios judaicos, me veio muito isso na mente, porque quando você fala que um dom ele não é bem visto nos valores e os princípios judaicos, hoje a mentalidade que impera progressista no mundo coloca como se você fizer parte de uma minoria, é como se fosse um dom. Sei lá, você vai receber cotas e tal. E os judeus, eles são exatamente o contrário disso. Por mais seja uma minoria. Exatamente. Sim. Então é como se fosse uma guerra cultural. É como se os princípios judaicos fossem contra uma ordem mundial atual que está fazendo o antissemitismo crescer hoje. Sim. Você acredita que tem a ver com... Acho que sim. Estou pensando com você, tá? Estou sendo honesto, pensando com você pela primeira vez. Acho que faz sentido o que você está falando, porque você precisa de um bom motivo. Nos judeus, como você é a base de outras religiões, pois às vezes uma vez eu venho em entrevista com um padre, mas vocês são a base, você acredita que você é a base do cristianismo e do judaísmo? Normalmente muitas pessoas vão dizer nada a ver, mas como? Não é possível nada a ver. São os mesmos profetas. Jesus era judeu, vocês estão falando do mesmo templo de Jerusalém, vocês falam do mesmo profeta Daniel, o mesmo Moisés, o mesmo 10 mandamentos, tudo. E depois mudou. Então eu acredito que o judaísmo, ele está em alta nas maiores religiões que existem. O cristianismo se baseou no judaísmo, o islamismo fala 6 dias da criação, fala do Shabat, fala povo do livro, fala de Jerusalém, fala dos judeus, fala de quando Maomé tentou converter os primeiros judeus que eram comerciantes em Meca. Então assim, está vindo da onde a ideia? Quem é Ismael? Ismael era filho de Abraão. Que Abraão depois passa para Isaac, e a Torá começa a esquecer um pouco Ismael e ir para o lado de Isaac, Jacó, 12 tribos, Moisés, Torá. Então eu acredito que tem um pouco de dor também nisso. O hinduísmo, por exemplo, não tem nada a ver, por isso que eu não vejo muito hindu antissemita. Eu acho que o hindu não é antissemita porque não tem nenhuma ligação com o judaísmo. Tá entendendo? Não tem nada a ver, então não tem por que ficar com raiva. E por aí vai. Você vai pegar talvez religiões africanas que você perguntar o que é judeu lá na África, eu não sei. Mas o cristianismo e o islamismo vieram historicamente. Então isso também dói. Como é que eu posso vir de alguém e eu ser o original? Então eu acredito que isso gera ódio, que não é à toa que gerou muita perseguição. A peste bubônica, a culpa era dos judeus. Você estuda isso em livro de história. Na peste negra, a culpa era dos judeus. Depois o que descobriram? Que os judeus tinham ritos de lavar a mão antes de cada refeição, antes de cada comida, lavar os pés. E aí eles pegavam menos. Mas você vai ter teoria o tempo todo. Então começou o Covid, estava cheio de antissemita, o judeu criou. Para quem é judeu, isso chama muita atenção, porque você fala, caramba, ele tá maluco? Mas tem essa coisa, o Mossad, o Serviço de Inteligência Secreta de Israel está dentro de tudo. Tem essas teorias de conspiração que são muito fortes. E eu acho que até hoje muita gente acredita. Como que o povo judeu ele enfrenta esse ódio, essa intolerância na questão espiritual? Como que faz para se blindar? Se blindar. Isso até conecta com o que você tinha perguntado, né? Que você também falou. Como é que você quer... Se você vai na direção contrária, o que isso pode acabar causando, né? Quando você vai numa direção contrária. Então, assim, primeiro fisicamente falando, eu acho que o judeu ele não se vitimiza. É impossível falar de povo judeu e não falar de perseguição. O que não significa que eu estou dizendo para você me dá cota, pelo amor de Deus. Me dá um bolsa, alguma coisa, porque eu sou judeu. O judeu ele tem uma tendência a falar, eu vou dar a volta por cima
Eu vou vencer, eu vou ser o melhor naquilo. Isso é uma coisa muito judaica. O orgulho de povo. Aquela coisa de que eu não preciso temer. Não tem muito isso. Então, meu avô foi expulso pelo presidente Nasser no Egito em 57, porque na época, quando saiu Israel, nenhum país árabe à volta aceitou. Guerra até não poder mais. Em 57, os judeus foram expulsos. Vai embora todo mundo e só pode cada um carregar uma malinha mínima. E meu avô era um grande fabricante, muito rico. E aí, veio para o Brasil, porque chegaram na Itália, Cruz Vermelha ajudou. Qual país é bom? Brasil. Então pega o próximo navio. E eles chegaram no centro da cidade, na Praça 15. Árabe. Falavam árabe, francês e só. E porque a colônia francesa, o Egito. Quando chegaram aqui, eles não sabiam como falar. Em menos de 2 anos, ele abriu uma fábrica e saiu de pobreza e ficou milionário. Então você vê essa coisa de... Poxa, isso é maldade. Estão roubando meus empregos. Me dá um pouquinho também. Isso você não vai ouvir dos judeus. Corre para aprender várias línguas, corre para abrir um comércio. Se vira. E como os judeus já teve que fazer isso muitas vezes na história, eu acho que fica no sangue. E aí isso também pode gerar teoria de conspiração. Por exemplo, o judeu, ele gosta de, quando ele vai ganhar algum dinheiro, guarde numa commodity de valor agregado ao mundo todo. Então eu, como judeu, fiquei 16 anos em Israel. Voltei para o Brasil. As minhas filhas nasceram em Jerusalém. Mas agora a gente gostaria de voltar para Israel. Então, quando eu vou separando um pouco do meu salário, a maior parte eu vou dolarizando. E deixo em Bitcoin, que eu sou apaixonado, boto um pouco em ouro, Por quê? Porque eu não sei para onde eu vou depois. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se um governo, por exemplo, o governo atual do Brasil não tem um grande amor por Israel. E acaba sendo também pelos judeus. Então, e se eu tiver que sair daqui a tantos anos? Porque agora não é uma realidade, o povo judeu, meu Deus, é ultra mega acolhedor, com religiões e povos. Mas e se tiver? Eu não posso ter tudo em real. Então eu acho que isso também fomenta atitudes que vão gerar teoria de conspiração. Eles são os donos do ouro. Eles são os banqueiros. Pô, mas peraí, eu nasci na Tijuca, Rio de Janeiro, vim de uma família classe média baixa e fui tentando aos pouquinhos conquistar o que eu tenho hoje. Por mérito, igual a Torá ensina. Por mérito, então não é justo jogar nas minhas costas, que precisei me matar para trabalhar. Lembro que quando eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, muita gente falou, você é rico. Eu falei, sabe como é? Eu tive que me vender, brincando, falando. Porque o intercâmbio era assim. Eu não tinha como fazer intercâmbio, minha mãe não tinha como pagar. Professora de escola pública de português. Aí qual foi a ideia? Vamos para um projeto onde você faz intercâmbio, trabalha 4 meses, normalmente housekeeping, cuida de hotel ou pinta, e com o dinheiro que você ganha, 80% mais ou menos vai para pagar o programa. Aquilo não foi legal. O hispânico, como era visto ainda mais alguns anos atrás, que hoje ainda tem discriminação com o hispânico, era muito feio. A ponto de chegar superior e falar, ei, hispânico, limpa aqui. Eu ficava muito humilhado. Porque nos papeizinhos de formulário eu não podia botar brancos e hispânico. Hispanic people, porque era assim, você tem que ser visto. E eu falei, cara, eu me matei para fazer aquilo. Mas se eu conto para alguém que eu fiz intercâmbio, o judeuzinho vai fazer intercâmbio. Filhinho de papai. O judeuzinho, ele tem direito a isso. Eu não tenho, mas ele tem. Então você sempre tem que ficar se explicando. Entendi. Sempre. E voltando para a parte mística, né? Sim. Que a gente estava falando, como que a gente falou muito aí de Deus. Como que se entende o conceito de Deus para o judaísmo? Pergunta... Essa é boa, hein? Pergunta boa. Eu começaria pela filosofia judaica, para depois ir para a Kabbalah. Na filosofia judaica, olha que doido, Deus é apenas o que você não pode definir. Ele não tem como ser definido, senão por definição você está errado. Olha que doido. Se você conseguir definir Deus, você já está errado. Porque se eu estou preso ao tempo, espaço e unidade, como é que eu defino algo que é exatamente o contrário? Ele não precisa estar ligado ao espaço, nem atemporal. Isso, atemporal, onipresente, onisciente. Então, é difícil. Mas eu posso definir, talvez, algo maior, como palavras absolutistas do tipo, ele é o Todo-Poderoso, ele é tudo é ele, e por aí vai. Ou eu posso definir o que ele não é para abrir uma janela de pensamento sobre o que ele sim é. Então, Deus é bom ou mal? Não, Deus não é bom nem mal. Então, daí a gente gosta de definir muitas coisas assim. Ele não está na dualidade. Ele não está na dualidade, ele criou a dualidade. Então, Deus também não é. Ele não é isso. Ele é exatamente o que está acima daquilo. Você vai tirando tudo que ele não é. É por exclusão. Por exclusão. A filosofia judaica, ela faz isso por exclusão. E aí me fomenta também ter que entender muito do que Deus não é
E assim, tendo que pensar muito, tendo que desenvolver muitas reflexões sobre o que seria então Deus. Sabe? Então isso vai fazendo também com que você faça um dos 603 mandamentos, que é saber Deus. Do jeito que está escrito é estranho. O que é saber Deus? É entender a essência dele. E aí, se a essência dele é tudo e tudo é ele, ao passo que eu vou entendendo o lado mais profundo, aí, por exemplo, aonde está a essência das coisas? Aonde está a essência das cores? Aonde está a essência da alma? Quanto mais eu tento ir para a fonte e entendo o caminho entre a fonte até a ramificação, eu acabo entendendo um pouco melhor o que seria Deus. Misticamente falando, são as 10 sefirot. Que muito judeu no Brasil fala os 10 chakras, para ficar mais fácil. Mas não é. Os 10 sefirot são as 10 ferramentas, que é muito legal, que tem até a teoria das cordas, que iniciou-se por alguns físicos, que bate muito com algumas ideias judaicas. Física quântica? De física quântica, que quando você fala da teoria das 10 ferramentas, é o que Deus utilizou para criar o mundo. Porque tá certo que ele pode fazer da forma que ele quiser, mas como se conectou numa cordinha entre o nada e o todo, entre o espiritual e o físico, se tudo precisa, no final das contas, de um caminho a começar. A partir do momento que Deus criou, imediatamente houve tempo, espaço e unidade. Então, por onde veio? Aí a Torá fala as 10 sefirot, que elas começam pelas 3 mães, que é o intelecto. Os 3 intelectos seriam a fonte de tudo, que a gente chama de Hormah, Binah e Dat, que basicamente é intelecto, sabedoria e entendimento. É como se nivela e se compreende a sabedoria maior. E essa sabedoria maior, que é chamada de mãe, que é engraçado que na Kabbalah, quanto mais elevado é falado mais o feminino, as coisas, ela é quem vai ativar as 7 filhas, que é bondade, bravura, perfeição, esplendor e todas as 7 ramificações. Então, as 10 sefirot, que a gente chama de árvore da vida, que é muito ouvido isso no judaísmo, elas são quem precedem tudo que veio a existir no mundo. Tudo no judaísmo que você quer estudar Kabbalah, você vai para as 10 sefirot. E o que vem depois, que seria, no caso, a reencarnação? Vocês acreditam? 100% na reencarnação, claro. Vida após a morte. Porque isso é diferente do catolicismo, por exemplo. É verdade, eu escuto, eu tenho alunos, né? Poxa, a gente não acredita. Por o que evangélico também não. Né? Porque entra a Torá oral e Kabbalah. Eu acho que já começa por aqui. A Torá escrita, muitas coisas ela não fala de modo claro. Se você pega em Jó, por exemplo, tem uma frase que fala e a alma virá pela primeira, segunda e terceira e aí o juízo será completo. Tá, mas não está literal. Então a Torá oral vem e começa a dizer vida após a morte, por onde a alma vaga, e aí ela sobe tantos níveis espirituais, e se ela não fez o conserto dela, não importa quanta bondade ela fez, o conserto não feito precisa voltar. Então a gente chama de Gilgul Neshamot, que é a volta, como se fosse um circo, uma bola de neve rodando. A bola de neve é o quê? Ele vai pegando a característica das primeiras vidas, você vai se tornando o resultado das passadas, até conseguir chegar naquele teu Yehud, que é no teu máximo conserto final. Nossa. Então, na Kabbalah, é 100%. Igual a roda de Sansara no hinduísmo. Sim, mas a dúvida que eu fico o hinduísmo fala sobre isso. Mas a dúvida que eu fico é se acredita em vidas passadas, vocês acreditam que existem algumas questões de autoconhecimento intrínsecas a nós, pessoas, que estão ligadas a memórias ou crenças limitantes advindas de ancestrais nossos? Quando você fala ancestrais, também está tocando em vidas passadas, não? Sim, vidas passadas. Os seus, na verdade, os seus parentes, entendeu? Sem a menor dúvida. Pelo judaísmo, pela Kabbalah, que é baseado 100% nisso. E basicamente só nisso. Como é que a Kabbalah começa a te explicar? Ela fala que Adão, como o primeiro homem do mundo, quando ele comeu do fruto proibido, quando ele não assumiu a culpa e jogou na esposa, quando Deus perguntou para Adão, por que você comeu? Ah, foi a esposa que você me deu. Aí a Torá fala, caramba, ele tinha pedido uma esposa, né? A Torá fala em Gênesis para todo mundo, português, hebraico, ele não encontrou nenhum par dentre todos os seres, e pediu uma esposa, e ele recebe e vai lá, a primeira coisa que ele faz, em vez de assumir, jogar a culpa. Então, a Torá e a Kabbalah falam de várias coisas que foram acontecendo, que a Torá diz que depende de aonde a tua alma, a tua e a minha estavam, nesse corpo maior, é o que a gente veio consertar nas vidas que vêm. Será que eu estava na boca?
que não assumiu o pecado e comeu do fruto proibido, eu estava na mão. Em que parte desse corpo maior, que a gente chama de Adama Kadmon, o homem antigo, que é uma forma de chamar pela Kabbalah, o primeiro ser espiritual da qual todas as almas estavam dentro dele, de todos os povos. E que dependendo de onde eu estava, é o que eu carrego como algo a retificar. Então, sempre, sempre, sempre eu tenho crenças limitantes que são advindas de vidas passadas. Por outro lado, a Torá proíbe regressão. Ah, é? Por quê? Tem hipnose no judaísmo. Você pode ir até o momento que você nasceu. Tem futuro, mas não se vê. Por quê? Porque se eu olho passado demais ou futuro demais, eu estou indo contra livre-arbítrio. E livre-arbítrio é a base pra gente de tudo. Se eu souber exatamente o que eu fui na vida passada, eu falo, peraí, então não é só consertar aquilo? Beleza, mas se eu só consertar aquilo, pode ser que eu vou morrer muito antes, eu não vou seguir o caminho natural das coisas. E normalmente o judaísmo acredita que isso não vai ser bom para mim. Então deixa as coisas acontecerem para que você vá vivendo e junto com isso vá fazendo milhares de mandamentos positivos de bondade. Ao passo que se eu só concluo o que eu vim retificar e vou embora desse mundo com 30 anos, eu não vou poder ter aquela vida longa até os 80 que eu faria tanta coisa boa onde minha alma se iluminaria até não poder mais. Perfeito. Então a gente morre de medo de saber o que foi na vida passada, por mais que está tudo bem. E é bom questionar, por exemplo, memórias. Aquela coisa de, eu sinto que na vida passada eu morava num deserto. Eu escuto muito isso. Eu sinto que quando eu fui para um lugar no mundo, qualquer um que seja, eu já estive lá. Eu conheci até o cheiro. Cheiro, normalmente, né? A Kabbalah fala que é o único dos 5, não é tatos, mas o único dos 5 sentidos, que ele é só espiritual. A Kabbalah fala que é o cheiro é só espiritual. Então, tem muito cheiro que vai me conectar a memórias antigas, vidas passadas. Eu tenho que ir a fundo nele, mas eu não tenho que chegar e acabou. Tá aqui estampado na tua cara. Eu fui isso. Para que não atrapalhe a minha construção nesse mundo. E nesse sentido de memórias, como você comentou, e os sonhos? Quais seriam as interpretações dos sonhos? Tem interpretações divinas? Como que é no judaísmo? Muito. Primeiro, a gente pega a Torá. José, filho de Jacó, sonha que espigas estão se dobrando para ele, que o sol, a lua e as 11 estrelas, que são os filhos, o pai e a mãe, estão se curvando para ele, e no final estava tudo certo, ele foi o príncipe do Egito. E você vê isso quando José estava preso numa prisão do Egito, e veio um egípcio e falou, eu sonhei com isso, e outro falou, eu sonhei com aquilo, acabou que o que ele sonhou aconteceu. No final das contas, ele virou o interpretador de sonhos do faraó, com as vacas gordas, vacas magras, até que ele virou o príncipe do Egito. E o faraó falou, tirando a minha casa e minha esposa, tudo no Egito é teu. Ele virou o cara mais poderoso do Egito. Nossa. Então, muita interpretação de sonhos. Daniel com as visões. Tem visão, claro, e tem sonhos, mas direto. Rei Salomão, que Deus veio ao sonho e falou, o que você quer, que o que você quiser eu te dou. E ele podia escolher riqueza, mulheres e me dar sabedoria para distinguir o bem e o mal. Aí Deus falou, então eu vou te dar tudo junto. Então ele casou com 1000 mulheres, tinha 300 mulheres, 700 concubinas, um dos reis mais poderosos do planeta. Nunca teve uma guerra. E aí o nome dele, Shalomó, de Shalom, que é paz. Então tem tudo isso. Interpretação de sonhos é muito pujante no judaísmo. E a Torá fala que você tem 2 tipos de sonhos. O halon, primeiro, como é que fala sonho em hebraico? É halom, com M mudo. Primeiro nível de sonho, halon, que significa uma janela. O primeiro nível de sonho é janela, que é mais ou menos a explicação freudiana, que é tudo que você pensa pode acabar sendo revivenciado nos sonhos, como várias formas. Formas de se entender, formas de vivenciar multiplicadamente vezes o teu medo. E isso pode te ajudar numa terapia para você se entender melhor. Ou seja, ele é uma janela. Ele é um reflexo como um ar que entra nas portas, que é muitas vezes o teu pensamento, e depois eles precisam ir embora. Então, às vezes eu sonhei um pouco à noite, eu fiquei um pouco agitado, porque eu precisei me limpar daquele sentimento de medo. Certo. Isso é o janela. E o segundo a gente chama de Helmon, que é a gema do ovo. Enquanto não abro um ovo, eu não consigo saber o que tem dentro. Então a Kabbalah fala que ele é o lado misterioso, que ele vem de mundos superiores, como sinal, como um falecido que veio falar comigo em sonho, como algum tipo de premonição, e que aí tem várias regras. Por exemplo, se eu sonho repetidamente, de modo repetido, mais chance de ser verdadeiro e ter foco espiritual. Então, quando a gente fala sonho verdadeiro, todo sonho, a princípio, poderia ser verdadeiro, mas eu digo com repetição. Mais que isso, no sentido que ele vai te trazer uma
uma mensagem espiritual. Porque 99% dos sonhos também, entre aspas, são verdadeiros porque eu estou sonhando o que eu sinto. Mas eles não têm verdade no aspecto de te dar uma informação para a tua vida. Ele foi só o que eu Sim. pensei. Então a Torá acredita que a maioria esmagadora, não se fala em porcentagem, mas a Torá diz que a maioria esmagadora é reflexo do que eu penso e sinto, e uma minoria que é sonhos que se repetem, sonhos com falecidos que você não vê o corpo dele inteiro, ou que ele está com roupas específicas, como branco ou cinza, que normalmente são contrários. Roupas brancas e sorriso é para dizer que está bem, cinza e roupa rasgada é para dizer que está mal. E aí você começa a ter 1 milhão de interpretações de sonhos. Então tem livros da Kabbalah, Olha. milenares, só sobre a interpretação de cada tipo de sonho. Caramba. Quer ver uma coisa legal, que eu não sei se influenciou ou não? A Torá diz que quando você sonha com uma serpente ou uma cobra, normalmente significa que tem algum problema de saúde que vai ser curado. E aí o que eu acho legal? Quando você pega a representação da medicina, se eu não me engano, são 2 serpentes. Verdade. Isso. Então, eu fico pensando assim, em algum momento da história, houve esse ensinar e também receber, né? Judeu ensinando e também aprendendo com vários povos.